Revolução Americana. Para compreender um pouco melhor os fatores que possibilitaram a chamada Revolução Americana, que estouraria nas 13 colônias americanas na década de 1770, é importante retornar ao século anterior e entender como se deu o processo de colonização das novas terras pela Inglaterra. Diante da forte opressão que os puritanos sofriam e por causa da crise, resolveram fugir em busca de novas terras para refazerem suas vidas. Alguns presos políticos e refugiados também foram junto com os puritanos em busca de novas terras. Com este amplo movimento em 3 vias, milhares de colonos se instalariam no continente durante o século XVII, tomando no processo as terras que anteriormente pertenciam aos habitantes indígenas originais. Contudo, os próprios processos de colonização diferenciaram bastante a região a norte da região sul. Só que para elas serem formadas, um grande genocídio aconteceu e matou grande parte da população indígena local, infelizmente. Os futuros americanos financiavam tribos para atacarem seus inimigos. Até que mais tarde, a colônia estava oficialmente formada. Por causa do clima, as colônias do norte foram de povoamento juntamente com as colônias de centro. Nas do sul, por causa do clima tropical, a colônia foi de grave exploração e foi muito explorada. Infelizmente, as colônias do sul foram de início habitadas majoritariamente por aventureiros em busca de riqueza rápida. Isto geraria em breve uma sociedade altamente hierarquizada, rural e conservadora. As colônias do norte, por sua vez, se tornariam abrigo daqueles que fugiam de perseguições religiosas, que organizariam uma sociedade mais igualitária, que tinha a educação como prioridade. Além disso, a própria natureza da chegada de tais colônias às novas terras tornaria sua sociedade particularmente independente da metrópole inglesa, numa tendência que se espalharia para as colônias mais ao sul. Diferentemente das colônias portuguesas e espanholas do mesmo período, portanto, as 13 colônias contavam com um sistema de autogovernabilidade, tendo assim relativa autonomia política, embora ainda fossem vinculados às leis inglesas. E com isso, o comércio triangular foi formado e deu muito lucro à Inglaterra. Ele vinha da África, passava pelas Antilhas e chegava à América do Norte nas 13 colônias, e depois iria para a Europa. No século XVIII, contudo, esta autonomia das 13 colônias foi progressivamente diminuída com diversas restrições e imposições da metrópole, que passou, por exemplo, a proibir que as 13 colônias tivessem fábricas que competissem com indústrias inglesas, ou exportar sua produção agrícola para qualquer outro país que não fosse a Inglaterra, fazendo a insatisfação dos habitantes crescer gradualmente. E então, mais tarde, começaria a Guerra dos 7 Anos, uma guerra entre França e Inglaterra para ganhar as colônias da América do Norte. Já na década de 1750, os gastos efetuados durante a Guerra dos 7 Anos contra a França deixou a Inglaterra em péssima situação financeira. Para se reequilibrar, a metrópole optou por submeter as colônias a mais tributos. Assim foram aprovados vários novos impostos para produtos de uso diário dos colonos, como açúcar, selo e chá. Estas medidas foram muitíssimo impopulares e logo nos primeiros protestos e boicotes contra o governo britânico ocorreriam. Além disso, as assembleias coloniais passaram a questionar o próprio direito do governo inglês de tributar os habitantes, uma vez que as 13 colônias não tinham representação qualquer no parlamento. Como resultado da movimentação dos colonos, a metrópole acabou por suspender todas as novas taxas, menos o imposto sobre o chá.
E por isso os colonos começaram a comprar chá da Holanda que vinha sem impostos. Mas as tensões sobre o que viam como um tributo indevido apenas continuaram a crescer. Em 1763, depois que um carregamento de chá da Companhia Britânica das Índias Ocidentais foi atacado por colonos disfarçados de indígenas que atiraram todo o conteúdo ao mar na chamada Festa do Chá, o parlamento inglês ocupou militarmente a cidade de Boston e restringiu os poderes da Assembleia local. Essas medidas ficaram em breve conhecidas como Leis Intoleráveis. Em setembro do ano seguinte, representantes de todas as colônias se reuniram no primeiro Congresso Continental e conceberam uma petição pedindo ao fim das tais medidas que enviaram o rei Jorge III. A revogação, contudo, não ocorreria e algumas semanas antes do segundo Congresso Continental, tropas britânicas entraram em confronto com grupos de colonos armados, fazendo rompimento inevitável e a criação de um exército continental americano, liderado pelo coronel George Washington. A guerra propriamente dita, contudo, só estouraria em julho de 1776, depois da entrega da Declaração de Independência e a criação oficial dos Estados Unidos da América. A guerra contra a antiga metrópole duraria 1781, quando os colonos, apoiados por França, Países Baixos e Espanha, derrotaram definitivamente os ingleses na Batalha de Yorktown. A guerra foi encerrada formalmente em 1783, com a assinatura do Tratado de Paris, em que a Inglaterra reconheceu a independência dos Estados Unidos da América.